Bom dia, oitavo A, boa tarde, oitavo B. Então vamos dar continuidade aí aos nossos módulos do terceiro bimestre e agora estamos no módulo 11, América Anglo-Saxônica, a população dos Estados Unidos. Assim como o continente europeu que nós estudamos, nós vamos ver um pouquinho de tudo de cada região. Então agora estamos estudando os países desenvolvidos, no caso a América Anglo-Saxônica, e não vai ser diferente. Então chegamos na parte da população. Quando falamos de população, vamos ver as características quantitativas, a distribuição da população, a expectativa de vida e as características sociais, econômicas e étnicas, tá bom? Aqui não muda, vocês já perceberam que a gente segue sempre a mesma linha. Então, módulo 11, acompanhando aí o esboço que eu faço para vocês, com os tópicos para vocês estudarem. Então, América Anglo-Saxônica, a população dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, assim como uma predominância dos países americanos, tem uma multiculturalidade. O que isso significa? O padrão étnico, cultural da população do território, ele não existe uma predominância muito grande de uma única etnia, e sim uma mistura. Então são países miscigenados, até por conta da questão do processo de desenvolvimento aí e formação do território. Então, multiculturalidade. Então tem os indígenas, que é uma minoria na América Anglo-Saxônica, os brancos europeus, que foram os primeiros imigrantes, que tem uma certa predominância, os negros africanos e os povos de migrações recentes. Então, os povos de migrações recentes, a gente coloca os povos latinos, americanos e asiáticos, que tem uma certa predominância aí no território da América Anglo-Saxônica. Então, temos indígenas, os brancos europeus, negros africanos e as migrações recentes de outros continentes em direção à América Anglo-Saxônica. A imigração e o crescimento populacional. Então, o crescimento populacional do território anglo-saxônico, ele se deu por conta da migração, mais intensamente por conta da migração. Até porque depois vamos retomar aquela questão da regra, que quanto mais desenvolvido um território, uma região, menor a taxa de natalidade, maior a expectativa de vida e, consequentemente, menor o crescimento vegetativo também. Então, o crescimento populacional predominantemente aí no território anglo-saxão se deu por conta das migrações. Então, eu coloquei alguns dados aí para vocês. Imigração europeia a partir de 1800. Então, naquele momento, a migração dos europeus em direção à região aí da América Anglo-Saxônica, principalmente aos Estados Unidos, estava relacionada à questão de mão de obra. Então, as pessoas migravam e acabavam sendo mão de obra aí no novo território. A crise de 29, provavelmente vocês já estudaram aí com o professor de História em algum outro período. Então, nesse período, na crise de 1929, o fluxo migratório para o território anglo-saxão, ele teve uma modificação. Então, o que aconteceu? Passou a ter maior migração da população latina. Então, aqui nossos vizinhos, né? A população latino-americana, que é do México para baixo, passou a migrar de forma mais intensa aí para a América Anglo-Saxônica, ou seja, para o Canadá e para os Estados Unidos, por conta principalmente de uma questão econômica que o mundo estava vivendo aí nessa crise de 1929 e em busca de melhores condições de vida, ok? Na página 226 tem um gráfico que eu coloquei para vocês fazerem uma análise. Esse gráfico, ele mostra o crescimento da população absoluta
e o fluxo migratório. Então, entrada de imigrantes na década de 1820 até 2060. Então, de 1820, o quanto foi esse processo migratório para essa região, até uma perspectiva, né, uma projeção para 2060. Então, em azul tem as colunas aí, as barras do processo migratório até 2000 e depois de 2010 aí já entra com uma perspectiva, né, de como vai se dar. E vocês vão perceber que esse gráfico ele mostra que houve um crescimento maior e mais acentuado a partir de 1990, mas que ele teve fluxos, então teve crescimento e queda, crescimento e queda. E a disposição aqui, a perspectiva é que esse processo de crescimento e queda permaneça, por mais que o crescimento de uma forma geral foi maior, mais intenso. Então, na página 226 tem esse gráfico que mostra para vocês, e o gráfico de baixo que é crescimento da população absoluta, também de 1790 até uma perspectiva para 2060. Tá bem curtinho esse módulo, tá, gente? Talvez nada. Eu ia falar, talvez vocês tenham 2 em uma semana, porque estamos atrasados. Mas tudo bem. Distribuição da população e a urbanização. Então, sabemos que, por conta do vasto território, até porque os Estados Unidos e o Canadá são 2 países com territórios bastante extensos, a distribuição da população ela não se dá de forma igual em todo o território. Até porque, se tratando desses 2 territórios aí, a gente pode associar a questão climática. Então, as condições do ambiente também influenciam para a distribuição da população aí no território. Até porque no extremo norte aí do território anglo-saxão tem a predominância de clima frio. Então, a presença da população é menos intensa, por conta aí dessas condições inóspitas, né, muito extremas. Os Estados Unidos em si, vamos falar muito dele porque, né, por mais que estamos falando dos 2 desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos é a maior potência, tanto que o quarto bimestre o nosso assunto é Estados Unidos, só Estados Unidos. Então, Estados Unidos tem um baixo povoamento. Lembrando que povoamento não é a mesma coisa que população absoluta. População absoluta é o total de habitantes e povoamento é a distribuição, a divisão do território, do número total de habitantes pelo território, que a gente vai ter uma média, uma perspectiva aí de número de habitantes por quilômetro quadrado. E nos Estados Unidos é cerca de 33 habitantes por quilômetro quadrado. Então é de baixo povoamento, né? Se a gente fizer o geral. A densidade demográfica concentra baixa densidade demográfica nas regiões desérticas e maior concentração da população nas regiões litorâneas. Até porque, quando estudamos no 7º ano, por exemplo, o Brasil, percebemos que a questão histórica de desenvolvimento do território se dá pelo litoral. Por isso que essa maior concentração da população e, consequentemente, da urbanização nas regiões litorâneas, ok? Na página 228 tem um mapa para vocês analisarem, que ele mostra exatamente por cidades aí a concentração da população. Então, os tons marrons mostram a maior concentração, maior densidade demográfica, e os tons mais clarinhos mostram a menor densidade demográfica. E vocês vão perceber que a região leste dos Estados Unidos tem a maior concentração da população, no extremo leste, né, de uma forma mais distribuída, e no extremo oeste, em lugares pontuais ali do litoral, também tem uma maior concentração da população. Então, a população ela não é densamente povoada, o país como um todo, e ela é irregular, ela não é homogênea. Aliás, nenhum país tem uma distribuição da população aí
homogênea, né? A não ser os países muito, muito pequenininhos, principalmente os europeus, que não tem muito território aí para se distribuir, ou não tem tanta variação climática que vai influenciar na distribuição da população. População urbana. Então, mais de 80% da população dos Estados Unidos, ela é urbana, né? E 20% é em torno de uma população rural. Então, isso é uma característica dos países das regiões muito desenvolvidas. E na página 229 tem um mapa para vocês analisarem, que é os Estados Unidos, principais megalópolis em evolução. O que são megalópolis? São áreas densamente povoadas onde ocorrem a junção de metrópoles. Então, a junção, regiões muito desenvolvidas, onde já houve uma conurbação muito intensa, e aí acontece a formação de megalópole. No Brasil, nós temos uma megalópole, que é a junção de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, duas grandes regiões metropolitanas que têm uma continuidade, então elas estão praticamente juntas. Aqui nos Estados Unidos, vocês vão perceber que tem várias áreas aí que já formam megalópolis. Crescimento da população. Então, é uma regra, né? A gente tem uma regra que vocês já sabem disso, já estudamos no continente europeu, e agora aí para os países desenvolvidos do continente americano não é diferente. Então, a tendência para os países desenvolvidos é que ocorra uma queda do crescimento vegetativo por vários motivos: planejamento familiar, alto custo de vida, maior informação. Então, essa é uma regra dos países, regiões desenvolvidas. Enquanto as regiões e países subdesenvolvidos é o oposto, ainda apresenta um crescimento vegetativo positivo. Alguns países, como vimos, os países europeus, apresentam um crescimento vegetativo negativo. Ou seja, a população não está crescendo, ela estagnou, né? O número de pessoas que estão nascendo e o número de óbitos, as pessoas estão vivendo mais, mas o número de nascimentos, a taxa de natalidade não substitui aí a taxa de mortalidade. Consequentemente, a população diminui. Então, queda do crescimento pós-1980, diminuição do crescimento vegetativo e a redução da entrada de imigrantes. Até porque essas regiões, né, super desenvolvidas tiveram políticas de barreira de entrada de imigrantes. Então, consequentemente, né, baixo crescimento vegetativo e diminuição da entrada de imigrantes faz a população diminuir. Então, essa é uma tendência, uma característica dos países e regiões desenvolvidas. Na página 231 tem uma pirâmide etária, né? Que eu adoro pirâmide etária. Então, essa pirâmide etária, ela mostra Estados Unidos, evolução da pirâmide etária de 1980 e de 2020. Então, aí vocês podem perceber a diferença aí das duas pirâmides etárias, né? A perspectiva aí e as características. Façam a análise da pirâmide. E na página 232 tem um infográfico que mostra as características gerais aí das famílias modernas. Eles colocaram famílias modernas. Tem um documentário que eu vou deixar o nome para vocês, que é muito legal assistir, chama Sonho Americano. Tanto o Sonho Americano é interessante assistir, quanto a História das Coisas. Mas a História das Coisas a gente assiste próximo ano, tá? Que aí tem mais a ver. Mas o Sonho Americano mostra muito essa questão econômica e o padrão de vida, de consumo dos norte-americanos. É bem interessante, é um desenho animado, tem 30 minutos. Então, na página 232, tem esse infográfico que mostra a dinâmica aí dos padrões americanos da família moderna, né, dos países subdesenvolvidos. Então, lazer, esporte, custo de vida, trabalho, enfim, mostra tudo. Façam uma análise aí das características.
E a última tabelinha aí para analisarmos e finalizarmos esse módulo, que está muito curtinho, é na página 233. Na página 233 tem uma tabela e um gráfico. Então é a composição da população aí dos países da região anglo-saxão. Então a tabelinha mostra a composição da população segundo as etnias, né, que divide entre brancos, hispânicos, negros, indígenas e povos do Alasca, asiáticos, povos do Haiti, ilhas do Pacífico e os mestiços. E aí dá para ter uma noção aí da composição da população do ponto de vista étnico, cultural também. E o último mapa para vocês analisarem é o mapa dos Estados Unidos, grupos étnicos predominantes por município. E aí é um dado de 2010, ele fez uma distribuição bem geral aí, mas dá para ter uma noção da distribuição da população. Então, se compararmos aí o nosso território, né, enquanto país subdesenvolvido, enquanto colônia de exploração, não de povoamento, como foram esses dois países da América anglo-saxônica, a gente percebe que, por mais que estamos no mesmo continente, temos características tanto étnicas e culturais diferentes, quanto econômicas. Ok? Então, muito rapidinho, olha, tiveram 16 minutinhos, recorde de vídeo, bem rápido aí pra gente finalizar. Esse módulo tá bem tranquilo. Façam a atividade, façam os testes aí no fim. Qualquer dúvida me envia por ClassApp e não deixe de fazer o acompanhamento. Combinado? Tchauzinho, até a próxima.